Oi pessoal, bem-vindos ao Nanana Leila Lolani. Estava sumido, né? Porque já acabou, não tem mais língua para falar. Eu só vou fazer uma revisão geral das 15 línguas, porque semana que vem tem prova. Quem não teve tempo de ver esse monte de vídeo, essa exceção de saque de 20 minutos falando uma língua só, eu vou falar de 15 línguas em 10 minutos. Né? Então quem prestar atenção nesse vídeo vai bem na prova semana que vem. Eu vou falar do azeri, do chinês eu vou pular lá pro javanês coreano vou falar do japonês eu desço para o filipino, depois eu vou para o árabe eu vou para o hindi, lá na Índia, do Índia aí eu já vou cair lá nas Samoas, Ilha Samoa, samoano eu misturo um pouco com o havaiano, do havaiano eu vou para o tupi, eu falo do pirahá, lá no sul da Amazonas, depois vou a Iapaneca, língua de extinção no México para a Rússia, e da Rússia eu caio no gaélico que fecha as 15 línguas. Então vamos lá, azeri é a língua lá do Azerbaijão, custei a chegar lá. Cheguei de avião em Teherã, que também já não foi fácil, de lá eu peguei o ônibus, peguei ele beirando ali o Mar Cáspio, muito bacana. 10 horas de ônibus, eu cheguei lá em Baku, que é a capital de Azerbaijão. 7 milhões de falantes do azeri. Isso lá no Azerbaijão. No Irã, no norte do Irã, 17 milhões falam azeri. O azeri está para o turco, assim como o português está para o espanhol. Só que o azeri é a língua um pouco mais elaborada. É líder Islaim, segue o líder em azeri. Daí eu fui para Pequim, lá para o México. 6.500 quilômetros de ônibus. Estou brincando, foi de ônibus não. 6.500 quilômetros a distância de Baku até Pequim para aprender um pouco do Puntuhua. Puntuhua é o mandarim lá na China. Puntuhua quer dizer língua comum, é a língua que todo mundo fala. São 82 dialetos mais ou menos. E duas coisas que se destacam na língua do chinês, uma é a forma que eles falam as vogais. Cada vogal tem, no mandarim, no caso Puntuhua, tem 5 tonalidades diferentes. É como se a língua tivesse 25 vogais. O cantonês é pior ainda. O cantonês tem até 9 tonalidades diferentes em cada vogal. Então seriam 45 vogais. E outra coisa interessante do chinês, né, logicamente, que são os ideogramas chineses, os Hanzi chineses. Né? Se a ONU tivesse força para ensinar ideograma chinês para toda a criançada no mundo inteiro, a gente teria uma língua escrita terráquea, que todo mundo poderia escrever e entender todo mundo. Esse é o chinês, e o chinês, o segue o líder no chinês é Tansei Lintao Chua, mais ou menos, com sotaque. Do chinês eu fui para Ilhas Java. Fui aprender um pouco do javanês. O javanês é uma surpresa interessante, que é uma língua super rica. Os linguistas falam que tudo que você pensa ou tudo que você sente, existe uma palavra em javanês. Aí eu fui ver um verbo cair, em homenagem ao cruzeiro, e o cair é intransitivo, né? O cruzeiro caiu, por exemplo, esse cair é tipá. Né? O cair para trás seria cublar, né? O cair rolando é o mulundim, nilunson é cair desmaiando, cair no molhado é chicum. Então, assim, só para cair você tem de 10 a 15 palavras. Realmente a palavra é rica. Tanto é que é a única língua de todas que eu estudei que tem uma hierarquia. Lá o javanês, na verdade, é uma família de 3 línguas, que é o Nuko, o Kromo e o Kromo-Ingil. Nuko é o povão fala. O Kromo já é a língua que você fala com as pessoas com mais respeito, vai falar com as pessoas mais velhas, ou vai falar na escola, é o Kromo. E o Kromo-Ingil é o que eles falam que é a língua para falar com o rei, né? A língua da universidade, a coisa mais intelectual. Então você tem 3 níveis de javanês, é o Noko, o Kromo e o Kromo-Ingil. Pindake, Pinã, segue o líder em javanês. Do javanês eu fui para o coreano, descobri que o coreano é uma língua muito simples, totalmente diferente do chinês, é diferente do japonês, mas é uma língua muito simples, com 6 vogais. As vogais é fácil de decorar porque você vai fechando, vai falando, é assim, aiá, oió, oiô, uiô, o e i. Então são 6 vogais, igual é no Tupi-Guarani, são 6 vogais também no Tupi-Guarani. E o segue o líder no coreano é Sidosa-ve Tareshikyu. Daí eu peguei uma balsa, atravessei e fui para o Japão. No Japão descobri que os primeiros ocidentais, lá no século XVI, que chegaram no Japão, foram os portugueses.
E é por isso que no Japão existem várias palavras que veio do português. Eles japonesaram algumas palavras, né? Os conceitos novos e objetos novos que os portugueses levaram, eles japonesaram esses conceitos. Por exemplo, Cristo Kirizuto, né? Bidoro, catálogo, arícoro, todas essas palavras, na verdade, eles pegaram do português e japonesaram. Segue o líder Nidani Jitagal, no japonês. O japonês desce para o filipino. O filipino tem a língua, a língua do filipino é o Tagalog, isso mesmo, Tagalog. Eu achei a língua muito horrorosa, porque ela é cheia de palavras que veio do inglês, do espanhol misturado. Então, eu não aprendi nada do filipino, na verdade. Eu até que inventei não, né? Contei a história do Fernão de Magalhães, que quando ele deu a volta ao mundo, ele não, né? A frota dele deu a volta ao mundo, que ele morreu exatamente ali nas ilhas da Filipina. Né? E também aproveitei para falar, mais vale um toma do que dois te darei, do famoso Don Quixote de la Mancha, né? O Sancho Panza fala para o Don Quixote, mais vale um toma do que dois te darei, que seria Bibigay, Kitanage, Izapateisa, Sadala Yang e Bibigay Ko. Mais vale um toma do que dois te darei. Sundinang, Pinunô, segue o líder no filipino. Aí eu fui para o árabe. O árabe, pessoal, tem uma frase, talvez uma das frases mais faladas no mundo, uma frase maravilhosa que seria bom vocês aprenderem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Falei errado, vou falar de novo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Isso aí. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Os muçulmanos falam essa frase todo dia, principalmente de manhã, que significa em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. O árabe não possui o verbo ser, da mesma forma que o russo também não possui, o tupi-guarani também não possui, e a forma escrita do árabe é, para mim, a forma mais linda, mais maravilhosa que tem. E centenas de palavras do português vieram do árabe, né? Porque o árabe dominou a Península Ibérica por 700 anos. Então, toda palavra em português que começa com A, pode desconfiar que provavelmente ela veio do árabe. Agora, se começa com AL, com certeza veio do árabe. Né? Estave Azaima, segue o líder em árabe. Depois daí eu fui para o índio. O índio também, a forma escrita é horrorosa, a língua também não gostei, mas foi ali que eu comecei a aprender sobre o sânscrito. Vou falar mais do sânscrito lá quando eu falar da Rússia. Mas descobriram no século XVIII, no século XIX, né, uma expedição de linguistas, encontraram na Índia um livro dessa grossura, com 6.000 regras gramaticais do sânscrito, mas eu vou falar mais dele depois. Nita Kapal Karen, Nita Kapal Inkarem, isso aí, Nita Kapal Inkarem, segue o líder indiano. Da Índia fui para o samoano. Né? A língua samoana é a representante das línguas polinésias, são as línguas alegres, cheias de vogais. Eu adorei a língua samoana, não tem sotaque, você fala fácil, e descobri uma coisa muito interessante, descobri sozinho, talvez os linguistas também sabem, mas eu descobri o seguinte, que o T e o K têm a mesma função na língua samoana. Por exemplo, eu posso falar Talofa, uolalei mea uma. É uma forma de saudação que você encontra alguém. Talofa, uolalei mea uma. Mas as pessoas também podem falar Calofa, uolalei mea uma. É a mesma coisa, Talofa e Calofa. Mas o que foi que eu descobri, na verdade? Que lá no Havaí, que está a 4.500 quilômetros da ilha Samoa, o Havaí tem 2 dialetos, e os dialetos diferenciam exatamente na letra T e na letra K. Por exemplo, segue o líder em havaiano é Iraraika Kalakai. Isso mesmo, Iraraika Lakai. Segue o líder em havaiano. Mas num dialeto lá no extremo oeste do Havaí, eles não falam Iraraika Lakai. Eles falam Iraraita Alakai. Eles trocam o T pelo K. Da mesma forma
que na ilha Samoa o T e o K têm a mesma função. Então eu acho que quem populou, quem descobriu aquelas ilhas ali, foram os samoanos, que eram excelentes navegadores, talvez há 10, 15, 20 mil anos atrás, nos barquinhos deles, sendo guiados por estrelas, eles chegaram até no Havaí. Provavelmente, não sei dizer. Aí do Havaí, então, esqueci de falar, né, no samoano, no cego líder, muli muli le daitai, cego líder no havaiano, eu acabei de falar, iraraí kalakai. Né? Aí eu cheguei no tupi. O tupi também não tem o verbo ser, igual no árabe, não tem gênero. A conjugação verbal do tupi talvez seja a conjugação verbal mais inteligente de todas as línguas, porque não tem verbo irregular. A conjugação é toda igual. Eu fiz até uma música. Se você decorar a música, você sabe conjugar todos os verbos no tupi, né? Que seria ixe, a, ende, ere. Eu estou falando, tipo, eu sou, tu és, ele é, nós somos, tu és. Mas não tem o verbo ser, não. Só estou falando, eu estou colocando o pronome e a preposição da variação do verbo. Que essa preposição, porque no português, na maioria das línguas, né, varia, o verbo varia no final. No tupi varia no início. Então, quando eu falo, por exemplo, ixe, a, ixe é eu. Esse a é a conjugação do verbo. Por exemplo, caru é comer. Ixe, a caru, eu como. Você fala ende, ere, caru, ele come. Entendeu? Então, basta você saber decorar essas preposições verbais, que ela é única para todos os verbos. Você só cantar a música, que é ixe, a, endere, ore, o, indeia, penhempe, ae, o, e, o. Pronto. Aí você já sabe toda a conjugação verbal. Ela também é uma língua aglutinante, igual a língua alemã, ou igual a língua japonesa, né? Que você junta um monte de palavras e faz uma palavra só. Né? Por exemplo, Paranapiacaba. Paranapiacaba vem de Paraná, que é mar, ou rio caudaloso, né? Piac é ver, Iaba é lugar. Né? Paranapiacaba. Então eles juntam e fazem uma palavra muito bacana, né? É lugar de onde se vê o mar. Paranapiacaba é um distrito lá de Santo André, que tem um morro lá perto, que o morro ele tem 1.200 metros. E o mar está a 20 quilômetros. Então dá para você ver o mar, Paranapiacaba. Né? E segue o líder no tupi, talvez seja uma das frases mais difíceis que eu vi das línguas. Ereacuí poemondó enondiguara. Daí eu fui para o Pirahá. Essa eu aconselho as pessoas irem lá no vídeo 21 e ver o Pirahá. Pirahá é a língua mais diferente de todas as línguas que já se estudaram, que já se descobriu nesse planeta Terra. É a língua mais sui generis que tem. Tem um tal de Daniel Everett, que é o único ser humano que sabe falar o Pirahá correntemente, além da tribo Pirahá que fica ali no sul do Amazonas. A história dele é muito interessante, que ele era um fervoroso crente, né, que foi para lá para converter a tribo Pirahá, que era ateia, uma tribo ateia e continua ateia. Não existia a palavra Deus, ele inclusive inventou a palavra Deus lá para eles, que significa Mai Hihi Oyá, que é Pai Superior. Foi o Daniel Everett que inventou essa palavra Deus para eles, mas que não pegou, não adiantou nada, e tem uma história interessantíssima dos Pirahá. Segue o líder Pirahá? Não tem, porque não tem dicionário Pirahá, eu não descobri. Mas pelo menos Pai Superior ou Deus em Pirahá seria Mai Hihi Oyá. Tá? Daí eu fui para Ayapaneco como exemplo de uma língua indígena que está em extinção. É uma língua lá do sul do México. A Vodafone, ela espalha uma fake news que me pegou. Por isso que eu coloquei o Ayapaneco na lista. Eles contaram uma historinha que é fake, que é mentira, que somente 2 velhinhos no sul do México sabiam o Ayapaneco, e os 2 eram de mal um do outro. E aí a Vodafone conseguiu fazer os 2 conversarem e construir uma escola. Tudo mentira, não tem isso. Quer dizer, os 2 velhinhos existem, mas não são 2 só que falam, eles nunca foram brigados um com o outro. Então, e mais ou menos 15 pessoas falam Ayapaneco no sul do México.
Logicamente que é uma língua que está em extinção, que não vai realmente sobreviver, e também não tem cego líder em Yapaneco, não tem dicionário, mas aprendi uma palavra interessante que é nuvem. Nuvem em Yapaneco seria casa do trovão, bacana, né? E casa do trovão se fala Exuki-mi bunye, Exuki-mi bunye, que é a casa do trovão, nuvem, em Yapaneco. Do Yapaneco, estava acabando. Eu fui lá para o russo, foi lá no russo que eu fui obrigado, que eu na verdade descobri o sânscrito, por causa da Joaninha. Eu descobri que Joaninha em russo era Bozia Karovka. Falei, o que é Bozia Karovka? Seria vaquinha de Deus, Bozia Karovka. Só que logo depois do russo, eu ia aprender o gaélico. Então já estava dando uma olhada no gaélico, e vi que no gaélico, Joaninha era Boindei. Boindei significa vaquinha de Deus também. Então é Boindei, Bozia Karovka. Vaquinha de Deus, as duas. E o gaélico veio do celta. E o celta é uma língua mais antiga que as línguas eslavas. Como é que pode a Joaninha ter vaquinha de Deus em duas línguas, né? Falei, tem que existir uma mãe de tudo. Aí que eu aprendi que existe, porque que existe o tronco indo-europeu. Né? O tronco indo-europeu são todas as línguas da Europa, né? Todas as línguas da Europa, porque elas na verdade vêm de uma mãe, vêm de uma única língua, que é o sânscrito, que é a língua mais complexa, mais completa que já existiu na face da Terra. Ela deu origem a todas as línguas da Europa, incluindo italiano, português, francês, alemão, todas. Talvez é por isso que essas línguas têm muita coisa em comum. A própria palavra líder, eu fiz até uma relação, como que a palavra líder, todas as línguas indo-europeias são muito semelhantes, né? Então talvez o Boindei, que é o Joaninha em gaélico, né? Que é vaquinha de Deus, Bozia Karovka também é vaquinha de Deus, talvez venha daí, né? As duas todas são da mãe sânscrita, né? Foi daí que eu descobri o sânscrito. E cego líder em russo é Sezavzalidero. E daí eu fui para o gaélico, né, eu já falei que tem um Boindei. Eu vi uma entrevista de um velhinho que perguntava para ele o que vai acontecer se o gaélico morrer. Ih, está morrendo, né? Ele foi e disse, Bos Maha Liata. Bos Maha Liata significa a morte do belo. Para ele não tem língua mais linda, mais maravilhosa do que o gaélico. E eles falam que realmente é uma língua muito bonita, mas é muito complicada. E cego líder, antes do cego líder, né, só para o pessoal saber que aquele O apóstrofe, O'Brien, O'Neill, isso vem do gaélico. Esse O apóstrofe significa descendente de. Tá? E MacDonald, McCarthy, também vem do gaélico. Esse Mac significa filho de Donald, filho de Cart, certo? E aí a gente fecha o nosso resumo, e o cego líder em gaélico é Ean Canada. Ean Canada, uma coisa desse tipo assim, mais ou menos isso. Então é só vocês assistirem esse vídeo umas 3 vezes que vocês vão ir bem na prova semana que vem. Um abraço para todo mundo, até mais.